Galera, essa é uma série de lives construindo corredores, né, que eu tô fazendo com profissionais, treinadores e atletas para poder agregar na construção de um corredor. Hoje comigo eu tenho o Ricardo Polini, social media, filmmaker e treinador mental. Então, assim, eu fiquei curioso também para saber aí da onde conseguiu fazer essa mistureba e sair no esporte como um treinador mental no final da equação, vamos dizer assim. Seja bem-vindo, tá? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho e falar como é que o esporte entrou aí na sua vida para a gente dar início aí à nossa conversa. Beleza. Bom, mais ou menos aí que o Vinícius começou, né? É meio o Ricardo Polini é meio essa bagunça aí, um faz um bombril da vida, um faz tudo. Eu sempre tive muita curiosidade em aprender várias coisas ao mesmo tempo. E eu acho que por fazer isso desde sempre, eu acho que facilitou eu ter essa combinação digamos, de profissões, né? Mas seguindo o fio aí, meu nome é Ricardo Polini, eu sou atleta desde pequeno. Tive que fazer uma parada forçada agora por causa de uma lesão no quadril. Fez eu ganhar bastante peso, tem me tirado um pouco, tem me incomodado bastante, tem me colocado em outras zonas muito desconfortáveis. Tenho que aplicar bastante o que eu faço em mim para poder seguir, né, com esses desafios. E o esporte entrou, eu não vou nem dizer que o esporte entrou na minha vida, parece que ele já veio junto, né? Então, é, eu sempre fui um garoto forte, é, em outros sentidos também, e minha infância sempre fui muito gordinho, então o esporte era uma coisa normal, né? E ali perto da adolescência eu consegui vir emagrecendo justamente por causa do esporte e fui iniciando como atleta justamente por insistir, né, em algumas modalidades. Uma das primeiras que virou essa chave aí foi o voleibol. Eu comecei a jogar e foi justo numa época daquela transição de altura, né? A gente tinha pessoas ali que eram bons jogadores entre 1,70 e 1,80 e veio crescendo muito os mais novos acima de 1,80. E aí essa galera mais baixa teve que começar a se virar. E eu acho que foi aí que eu comecei a entender a parte mental do jogo. Porque aí já não adianta mais o talento, né? Aí você tem que começar a se virar com outras ferramentas. Não adianta você mais ser alto ou ter algumas habilidades diferentes. Você vai precisar ser mais inteligente, você vai precisar ser mais maduro emocionalmente para poder ter alguma vantagem sobre esse pessoal que acabou de chegar no esporte. E aí o vôlei me proporcionou isso, já me deu algum conhecimento aí nessa fase. Logo depois eu virei técnico, e aí eu fui muito melhor como técnico de voleibol do que como atleta de voleibol. E aí a gente as coisas foram tomando vários caminhos. Eu comecei a educação física, comecei a dar aula de bike, e aí empolguei com a bike, virei ciclista na região. Da região eu virei ciclista para uma cidade de São Paulo que competia as provas de nível profissional. E isso para mim foi uma baita virada de chave também, porque ali o nível era muito mais alto, né? E muito mais pessoas com habilidade junto. Então, mais uma vez, a parte emocional sobressaindo, as habilidades, um pouco mais ali de inteligência, raciocínio, para você conseguir flutuar entre essa galera, né? Então, mais uma vez, assim, não é só o talento, você tem que ter outras coisas te favorecendo, te ajudando, aliás, né? O talento te favorece, mas outras ferramentas é que vão te ajudar a ficar nesse lugar. E aí veio o ciclismo eu fui até 2014, e aí nesse período ali minha última competição de ciclismo para para minha aposentadoria, digamos assim, deu mais ou menos 2 anos, até 2015,
Eu disputei meu último brasileiro e ali eu dei uma cansada porque eu estava tentando já o alto rendimento há muito tempo e não dava certo, não batia, não tinha quantidade de patrocínio suficiente, o investimento era alto e também as minhas provas eram muito específicas. Para ter, por exemplo, um sprinter na equipe é meio que um desperdício. É melhor ter um cara que faz tudo do que um cara que faz só uma coisa. E aí, fala, vou descansar, vou trabalhar outra coisa, pagar boleto de outro jeito. Em 2016 caiu, devido a alguns acontecimentos, caiu um treinamento que eu sempre quis fazer, que foi a neurolinguística. E apareceu, foi um negócio meio que tipo assim, de ocasião, né? Falei assim, ó, não estava procurando, mas me relembrou, fui atrás de fazer, e aí parece que foi assim, nossa, é aqui que você tem que estar. Fiz esse treinamento, aí dentro desse instituto que eu fiz o treinamento, eu já fui e fiz os outros treinamentos para fazer parte da equipe desse instituto. E aí foi onde tudo mudou, né? Eu comecei, a, onde o Resetano começou a tomar forma. Isso foi mais ou menos em 2017, eu já treinava, já conversava com alguns atletas a parte mental, e aí depois desse treinamento todo, depois dessa vivência no instituto, eu consegui dar uma forma para isso, que foi conciliar toda essa passagem do esporte ali desde a adolescência até o meu último brasileiro de ciclismo, para os atletas levarem uma qualidade mental mais forte, né? Porque eu acho que a maioria hoje começa um pouco no esporte tarde, né? Começa por uma paixão, por uma necessidade, até mesmo por um escape, né? Aquela válvula de escape para poder sair da rotina dura do dia a dia. E aí o cara gosta disso, começa a competir, e até tem jeito para isso, né? Vai crescendo no esporte. Só que a mente fica ali travada naquela parte que ficou não desenvolvida, né? Que é o emocional. A gente fica tão preso numa rotina de coisas pertinhas, né? Coisas mais pragmáticas que a gente deixa de entender o que a gente sente, e aquilo lá vai acumulando, e quando estoura, a gente nem sabe por quê. Em 2016 eu comecei a correr, porque eu já tinha abandonado o ciclismo e a minha primeira prova foi uma prova de montanha. Eu comecei a correr na terra com a galera, nunca tinha corrido, só tinha até pedalado na vida e fui correr uma prova de montanha. E eu lembro que eu fui com um Nike Freeride, um Nike Free, que era com a sola toda dividida. Eu nunca torci meu pé tanto na vida igual eu torci nessa prova, cara. Eu acho que eu fiz uma prova de 20, acho que de 21 quilômetros, pirambeira, mato cobrindo a trilha, e você não enxergava nada, e eu acho que eu torci nesses 21 quilômetros, eu acho que eu torci o pé umas 20 vezes, dos dois lados. Eu falei assim, nossa, agora eu vou voltar aqui de raiva, só para completar esse negócio. E casou com a entrada nesse treinamento, quando eu estava lá dentro do instituto. E aí veio essa coisa de profissionalizar isso, porque eu mesmo percebi a necessidade de você ter não só habilidade para correr, não só preparo para correr, mas também tinha que ter calma. Você precisava estar presente na sua prova, né? Para saber o que está acontecendo ali. Não só correr esbaforido, meu Deus, nossa, não vai dar o tempo, não sei o que lá, mas o que realmente você está fazendo na prova, né? Será que você está prestando atenção na prova? E aí nasceu o Resetando. Comecei cuidando de atletas de corrida de rua. É, Depois a gente foi para corrida de montanha, participando de provas de montanha. Algumas pessoas me conheceram e foram pedindo essa esse treinamento, e aí consegui consolidar ele, e aí se formou o Resetando. Eu acho que eu saí um pouco da pergunta, né, Vinícius? Eu já Não, contei mas tudo aí. acabou que já até respondeu uma pergunta que eu ia fazer, da onde surgiu a ideia do Resetando, do projeto, e aí foi engraçado que não foi um anseio seu, né? Foi algo que surgiu dentro da sua vida e você usou o que você já tinha dentro do esporte, que era a sua vida praticamente, e acabou encaixando muito bem, né, cara? Isso. Teve algumas pessoas que eu encontrei no caminho,
daquela época que eu era treinador de vôlei, e eles falaram assim, cara, como que você não sabia que você ia ser psicólogo? Eu falei assim, mas eu não fui psicólogo. Tá me ouvindo ainda? Tá, né? Eu não fui psicólogo. Eu não fiz a faculdade de psicologia, eu fiz educação física. Você fez a faculdade errada. Você tem que ser psicólogo, você cuidava muito bem da gente. Toda vez que a gente ia para o campo, a gente conseguia ia para a quadra, a gente conseguia fazer coisas assim que ninguém imaginava. Tanto que um dos resultados, eu sempre falo isso de boca cheia, porque aqui na cidade, em Uberlândia, foi a primeira escola que saiu com um time de escola estadual e chegou ao nível estadual de fato, porque as escolas aqui da cidade só competiam intercolegial, só a competição da cidade. E aí, cada vez que você ganhava o intercolegial, você ia avançando até chegar os Jogos Abertos Escolares. E foi a única escola que chegou, na época, com o nível estadual, coordenada por mim. E a galera falava assim, que é isso? Você fez a faculdade errada. Como é que você fez educação física? Você tinha que ser psicólogo e não sei o que lá. Enfim. E aí, respondendo a essa questão do anseio, né? Existia isso, essa facilidade, mas eu não sabia, né? Que ela, que era esse caminho. Foi despertar tarde ali, eu fui perceber isso tarde que eu queria fazer e tinha as ferramentas necessárias para fazer isso acontecer. E hoje, para a galera, para os atletas hoje, o que você diria, qual é a importância do treinamento mental para os atletas? É, cara, eu acho o seguinte, às vezes é muito difícil não vou falar que eu vou vender essa ideia, né? Mas é muito difícil de plantar essa semente nas pessoas. Por quê? Muita gente foca na dificuldade ou nas falhas lá, pensando que foi alguma coisa do físico, né? Mas pouca gente entende que para o físico falhar, ele depende do mental, né? Então, um físico bem treinado, ele resiste até certo ponto. Mas se a sua cabeça não tiver de acordo com aquilo ali que você está fazendo, ou se os pensamentos seus não estão presentes, eles não estão trabalhando na mesma linha do que você está fazendo, eles vão arrumar uma maneira de sabotar, né? E aí muita gente acha que isso foi o físico, né? Fala, pô, não dormi bem no outro dia, nossa, eu comi um negócio que me fez mal. Vai ter sempre essas colocações, né? Não é, nem vou falar que é desculpa. Mas a maioria coloca essas coisas, também fiz isso, fiz uma semana que eu treinei errado. Ah, vem todas essas justificativas para o físico, mas a maioria esquece que tudo que você pensa, fala ou às vezes comunica para alguém é um registro para o seu cérebro. E o cérebro sabe interpretar isso. E ele interpreta exatamente o que você diz. Então, se você fala que está se sentindo mal, ele já vai aprontar todas as necessidades ali para te proteger. Então, o que acontece? Você chegou numa prova, você acorda, deu uma preguicinha, e fala assim, poxa, não estou me sentindo bem. A sua parte mental, o seu cérebro é muito inteligente, ele já vai pegar e vai começar a te deixar mais letárgico, vai começar a fazer você bocejar mais, aí você vai preguiça e tudo mais. O treino mental vem justamente para fazer com que você tenha consciência desse processo. Você entenda que para o físico funcionar bem, você precisa dar os comandos corretos, né? Nenhum carro funciona se você não dá partida nele. O carro não funciona sozinho. Então, para o carro começar a andar, você tem que dar comandos. Primeiro você dá a partida, depois você pisa na embreagem, engata a marcha, trabalha a embreagem acelerador, vai trocando. E o nosso corpo, o nosso cérebro e o corpo, eles trabalham exatamente dessa forma, em sinergia. Se um não tiver em contato com o outro, trabalhando junto com o outro, alguém vai falhar. E geralmente quem vai falhar é o corpo. Por quê? Porque o cérebro te protege, o cérebro vai te segurar, vai fazer de tudo para você não correr o risco de colapsar.
Então, todas as vezes que alguém pergunta e tal, eu falo, cara, o treino mental é tão importante quanto o treino físico. Porque se você não souber o que falar para o seu corpo, ele não vai reagir. Ele vai não saber o que fazer, você vai estar tentando empurrar ele com esforço e ele está falando que você está em perigo. E aí, se você não souber como fazer essa mudança, você está colocando a sua performance abaixo do 100%. Então, é um pouco complicado mostrar isso porque ela não é palpável. Quando você vai para uma corrida de asfalto, você coloca um tênis de placa de carbono, você sente a diferença na hora, né? Você fala assim, pô, isso aqui não, mudou minha performance. Mas é a mesma coisa você colocar uma placa de carbono num fusquinha, né? Você não vai conseguir rodar o que a placa de carbono te proporciona. E aí isso que é a parte do mental. Não adianta nada você ter um físico muito bem preparado com uma gasolina ali que não toca esse motor, né? E a mesma coisa ao contrário. Não adianta nada você ter uma mente muito forte e um físico que não se preparou bem, né? É difícil acontecer esse caso? Não, por incrível que pareça, não. Tem gente que às vezes tem uma cabeça muito boa e essas pessoas têm uma mente assim muito muito focada. Geralmente essas pessoas é, elas são mais fechadas, elas têm uma são aquelas pessoas têm mais céticas, né? Uma pessoa que ali não, você vê que ela não tem muito sorrisinho, não dá risada de muita coisa, às vezes não ri nem de piada. Essas Sim. pessoas têm uma força mental muito grande, né? Elas têm uma determinação muito forte. E aí elas conseguem levar o corpo ao extremo. E é o tipo de coisa que eu não recomendo. Eu falo assim, ó, vamos treinar seu corpo, então, para você poder usar tudo isso que você tem. Se você Tipo, a tiver. galera da superação, a pessoa nunca correu 10 quilômetros e vai correr 42 e botou na cabeça que eu consigo, eu posso, eu quero, eu devo. Aí e é isso, por exemplo, teve uma corrida aqui, eu nem sei o nome, graças a Deus, uma corrida tradicional de Berlândia, e a galera vai fazer 42. E é essa época aqui, é aquela época que até 9 horas da manhã é uma temperatura. 9 e 1 já é 3 vezes mais quente. Cara, teve gente que largou às 6 horas da manhã e foi chegar vai passar na largada 1 hora da tarde, 1h30 da tarde, para fazer a maratona. Aí eu falo assim, poxa, só para falar que fez a maratona, você colocou seu corpo lá em todos os extremos possíveis e falou assim, eu completei uma maratona. Quanto tempo? Em 7 horas, em 8 horas. Entende? Então, assim, essa parte do mental, que inclusive foi um post que eu coloquei hoje, né, que fala da maratona, é entender, assim, para quê, né? Qual que é o motivo de você se colocar o seu corpo ao ponto de colapsar para poder só falar que eu fiz uma maratona. E aí o cara faz, mas vai passar o quê? 15 dias, 20 dias para recuperar. Recuperação de um Ironman full, né? 21 dias. O cara voltar a fazer 5 quilômetros leves. Então, esse problema de convencer as pessoas com a mente é porque não é material, né? Ela não é palpável. Eu vou falar para ela de mente e ela vai falar assim, tá, mas não estou sentindo nada. E aí? E aí você não vai sentir agora, vai demorar um pouquinho, porque você passou 30 anos da sua vida fazendo desse jeito. Não vai mudar da noite pro dia. Verdade. Cara, e uma dúvida, esses pensamentos, a pessoa fala, pô, cara, toda vez que eu vou competir, vem esses pensamentos, vem sempre aquela ideia de quando eu falhei na dieta, falhei no treino, não fiz a mais. Esses pensamentos sempre vão acontecer antes da prova, ou isso é algo que é treinável também? Tipo, a pessoa sabe que vai acontecer. Isso. O primeiro passo, né, para mudar isso e entender como como as coisas vão se transformar ela estar ciente de que isso acontece. Ela precisa confessar o crime, vamos dizer assim. Ela precisa, pô, eu faço realmente isso. Isso, então, vamos falar que é uma questão de dieta, né? Pô, na semana da corrida eu fico ansioso e como as coisas que eu não devo comer. E aí ela tem que assumir essa culpa. Ela só fala isso depois que a prova passou. Pô, é porque eu comi.
aveia, pô, sei lá, tô chutando aqui. Ah, eu Pizza. comia aveia, comi pizza, fui lá e bati uma feijoada na sexta-feira pré-prova. Aí o cara só fala isso, ah, mas aí foi culpa da feijoada. Tá, mas então por que que você, né? O cara precisa ter essa sensibilidade ou coragem de confessar o crime. Assim, pô, não fui eu que errei. E aí, a partir daí, a gente entra no processo de ressignificação. A gente vai mudar, não é a questão dele errar a alimentação, mas como ele se comporta na semana pré-prova. Então, dos atletas que eu cuido, por exemplo, a, a maior dificuldade é a semana pré-prova. Porque, ah, mas é um atleta experiente, compete muitas vezes. Cara, pode falar o que quiser para mim. Ah, eu já fiz 50 maratonas. Na hora que você alinhar, você vai sentir. Assim, opa, tô ansioso. Como é que eu controlo isso, né? E aí isso aí vai vir com o tempo, vai ser registro de gatilhos, ressignificação, a preparação durante a semana, né? Te deixar é, tranquilo para poder alinhar ali e saber que você alinhou de forma correta, você fez tudo certo e tirando. É como se você fosse dando cheques ali na lista de compromisso e a lista fosse ficando mais leve. Você está carregando um saco cheio de tijolo e cada cheque que você dá, cai um tijolo ali. Então, quanto mais coisas certas você fazer nesse processo, nessa ressignificação, você tende a fazer uma prova mais leve, em todos os sentidos. De cabeça, com o corpo, fluido, até uma prova que você mais se diverte. Achei muito interessante, você falou, registro de gatilhos. Pode explicar um pouquinho melhor pra gente? É assim, toda vez que você tá, a gente aprende de duas maneiras, né? Ou pela dor, ou, ou por um processo didático mesmo. Geralmente, 90% das vezes, a gente aprende pela dor. É, pega lá na infância quando a mãe fala assim para a criança, não coloca o dedo na tomada. Aí ela vai, coloca o dedo na tomada e toma um choque. É só ali que ela aprende que aquilo ali não é para ser feito, né? E aí o que acontece? A gente vai aprendendo certas coisas dessa maneira, testando. Só que entre um aprendizado ou outro, um desses registros, eles combinam com outros que te colocam em estado de proteção. Quando você entra num registro que é a mente inconsciente, né, esses registros, é, essas experiências que ocorrem, elas vão para o seu inconsciente, elas vão ficar guardadas lá, porque você não vai usar isso todo dia, né? Mas ela vira um arquivo de um sistema de proteção. Então imagina que é um app lá contra coisas erradas, né? E aí você deixa esse app lá, tá lá tudo ativado, e você vai seguir a vida normal. Você não vai colocar o dedo na tomada todo dia, porque você já entendeu que você não pode fazer. Mas aí você saiu, fez alguma coisa, e aí você está numa outra vibe, num lugar totalmente desconhecido, de experiências novas, e aquilo ali ativa esse sistema seu de proteção. Por quê? É uma coisa desconhecida. E aí ele começa a te frear, a te inibir, a colocar medo, a não deixar você fazer as coisas, às vezes até trazer um pouco de ansiedade. Então, quando esses registros acontecem, eles estão alinhados com experiências que foram negativas. E aí você fica lá. Então, por exemplo, você fez uma prova, correu, mas no meio, na hora que você chegou da prova, você, sei lá, deixa eu exagerar aqui, vai. Você chegou da prova nos 5 quilômetros que você deu a vida, mas você vomitou. Ah, lá atrás, um registro teu, você deve ter vomitado numa situação muito ruim, e aí isso vai fazer um link, né? Aí, pô, eu não posso fazer esse esforço mais porque isso vai o corpo registrar. Isso aqui é igual a isso. Então isso aqui fez mal para ele, então quando ele sentir desse jeito eu vou desligar o corpo, né? Então eu não sei se você já percebeu que tem muitas pessoas que vão lá, tá bem, tá indo, de repente chega, já viu aquelas chegadas de Iron ou de sprint que o cara começa a desmontar? Sim, colapsar. É isso. É exatamente isso. O cara levou tão ao extremo que aí o corpo pega esse registro e fala assim, pô, isso aqui é o limite do cara. Se eu não desligar ele, ele vai morrer. Entendeu?
E aí, como é que a gente refaz esse registro? Mudando a percepção que ele tem sobre esse time, esse pequeno segundo ali que acontece essa conexão. Então, todas as vezes que o cara chegar no limite dele, a gente vai ter que vai ter que montar alguma estratégia para que ele possa, que o corpo E, continuar ligado. e usando outro exemplo também, a gente poderia dizer também quando a gente se propõe a fazer uma atividade, por exemplo, eu vou fazer 40 minutos de bicicleta hoje. Chegou no 20, eu vou lá e paro. Ou parei no meio de uma prova. Isso também faz esse registro com uma certa procrastinação que faz com que você tenha essa sensação sempre que vai chegar próximo ao seu objetivo e aí acaba tendo Isso acontece muito. É, aqui é o tal do longão, já viu aquela frase assim, o longão começa a partir do momento que se arrepende? Cara, é exatamente isso. Então, na hora que o corpo vê que na hora que a mente vê que você está levando o seu corpo para um caminho que faz mal, ela começa a te desligar. E aí, o que, que é o lance? A gente tem que entender a qual sensação, a qual lembrança, a qual registro é, vem essa mensagem. Então, pô, eu tenho que fazer 40 minutos de bicicleta a 80% do meu FTP. Cara, aí você vai, tá, você tá chegando lá, chegou no 20, nossa, não tá bom isso aqui, né? Será que vai? Você já percebeu que você começa a mandar a mensagem pro corpo e ele vai, nossa, realmente não vai dar mesmo. E ele já entendeu o recado? Esse primeiro momento, quando essa sensação de desistência vem, ela está ligada a uma emoção. Alguma coisa que você pensou, viu, sentiu, ou até sentiu aí em todos os sentidos, né? Seja um cheiro, ou você sentiu, sei lá, uma temperatura diferente. Todas essas coisas, dependendo do momento que você está e aonde está a sua cabeça, elas vão ativar um registro seu. A gente tem uma parte que é um radar, uma, uma glândula que ela funciona como um radar. Então ela está atenta a tudo. E aí esse radar, ele tem, digamos assim, 100% de eficiência. Se você não está concentrado na atividade que você está fazendo, então você já dividiu esse 100% com as outras coisas do ambiente, entende? E aí essas outras coisas do ambiente vão começar a influenciar nos seus pensamentos. E aí é onde que vem essa colocação que você fez. Tô ali, tem que fazer 40 minutos, mas chega no 20 eu começo a desanimar. Cara, alguma coisa no ambiente está influenciando isso. Algum pensamento que você teve influenciou isso. Isso quer dizer que você sempre vai conseguir fazer os 40 minutos, mesmo que você estiver focado? Talvez sim, talvez não. Porque a gente nunca sabe o quanto de foco você consegue colocar no, na atividade ou naquele momento. Ou a gente não sabe também o quanto que aquele ambiente vai te proporcionar alguma mudança, alguma reação inesperada. Então essa glândula, ela está ativa o tempo todo, ela está ali rodando, está prestando atenção em tudo. Quanto mais você consegue entrar na atividade, melhor a sua duração e eficiência dentro de uma competição, dentro de um treino. Então, que aí entra o processo de visualização, né? Que é uma parte aí do treinamento. A visualização ajuda muito para fazer com que o cérebro preste atenção só naquilo que você tem interesse. Sabe aquela galera que desce de esqui e passa entre as árvores lá? É um downhill de esqui. Ele vai fazer, ele tem um caminho e tem as bandeirinhas, ele fica fazendo um zigue-zague assim. Ah, tá. Acho que sim. E aí o treinamento, a visualização desse cara é assim, não é o caminho, é fugir, a visualização dele é identificar os obstáculos. Então, toda vez que ele faz aquele reconhecimento do trajeto, identifica o trajeto, lê, e aí ele vai para a visualização. Na visualização, ele presta atenção no quê? Aonde estão os obstáculos que ele vai passar, que é onde ele tem que sair. Então, como que ele se prepara? Ele se prepara se protegendo dos obstáculos e não fazendo caminho. É diferente, por exemplo, de um cara da Fórmula 1 ou da moto velocidade.
Os caras andam a pé na pista para quê? Para reconhecer o piso, porque o nível desses caras, eles entendem o tipo de pressão que vai no pneu, aquele tipo, o que o asfalto vai provocar na curva, e aí eles tentem a inclinação da curva, tudo isso para na hora da visualização eles colocarem tudo isso no trajeto, né, na mente deles, para que todas as vezes que ele passar por ali, ele repetir o mais próximo possível daquilo que ele determinou para fazer. Então, na visualização, ele fala, pô, eu tenho que passar a 3 milímetros da faixa branca da zebra na metade da curva. Cara, ele vai treinar a visualização e vai ver tudo aquilo ali, aí ele vai criar pontos. O Senna fazia isso muito bem, né? Em Mônaco, por exemplo, ele tinha um ponto na saída do túnel que ele olhava todas as vezes. Na hora que ele enxergava esse ponto, ele sabia que ele tinha que trocar de marcha. E aí isso aí entra todos esses exemplos aqui para explicar a potência que tem a questão do foco, né? E o quanto o ambiente interfere também nessa, nessa mudança de completar ou não uma atividade, uma prova ou qualquer coisa do tipo. E, é quase um mapeamento, né? Você tem que, quando sentir talvez essa sensação, é tentar entender a origem dela, porque essa sensação não está sendo causada por causa daquele momento, daquela tarefa, ou daquela circunstância, né? E tentar entender o porquê essa origem causa tanto desconforto a ponto da gente migrar para uma decisão que a gente sabe que não vai ser a mais produtiva para a gente, né? E, Ricardo, aproveitando para te fazer uma pergunta, antes de você falar mais estratégias que a gente poderia usar, quais são as maiores dificuldades que você encontra com os atletas hoje em dia que você atende? Né? Ou Tá? dos casos aí. Cara, duas. A primeira eu falei um pouco, né, que é a questão de tentar mostrar que por que o treino mental é importante se ele não pode ver um resultado igual a um tênis de placa, né? Então é difícil mostrar isso para a pessoa para fazer com que ela decida, né? E fica ainda mais difícil quando ela vai testar a primeira atividade do Resetando. Essa eu falo para todo mundo, não esquenta, eu jogo super limpo nesse ponto. E eu aviso antes, eu falo assim, cara, tem duas coisas que vão te tirar da zona de conforto de primeira. Primeiro, você vai precisar confiar numa pessoa que nunca falou com você, e você vai precisar confiar a ela as coisas mais, talvez, obscuras que você sente, que você tem medo de compartilhar com alguém. Então, se você não sente a vontade de fazer isso com um profissional, o Resetando não vai ser para você. E isso é uma dificuldade muito grande, né? Porque nem tudo. Porque sim, eu sei que tem atletas que sabem o que incomoda de fato ele, mas tem mais medo de compartilhar isso do que de tentar resolver. E a outra coisa é o primeiro exercício do Resetando. Aprender a respirar. Na hora que você passa o exercício de respiração para a pessoa, fala assim, pô, mas eu respiro. Mas você respira, mas se eu passar o exercício aqui e a galera que está assistindo tentar fazer, eu tenho certeza que ninguém consegue acertar as três, quatro primeiras séries. Você faz a primeira, você faz a segunda, na terceira você vai ver, opa, será que eu fiz certo? Na quarta você já embananou todo. E por que isso é importante? Porque é ela que vai determinar o quanto de dedicação você consegue colocar no momento que você está ali, né? O quanto de foco você consegue colocar na atividade. E para mim, a maior dificuldade é essa: tentar convencer que uma coisa que praticamente abstrata, né? Que ela não tem massa, ela é intocável, ela não tem um resultado direto, vai fazer diferença na vida da pessoa. E como que um exercício, às vezes, bobo, uma coisa simples, igual respirar, vai fazer diferença nesse treinamento. Então, assim, para mim, as maiores dificuldades, você fala assim, nossa, mas isso é dificuldade? Cara, acredite se quiser. Eu mostro para você a conta. De cada 10 pessoas que falam comigo, duas ficam. Porque essas realmente querem entender por que não está rolando. São pessoas que já estão
no alto nível, já estão com um nível bem avançado em treinamento, fazem provas grandes, têm bons resultados, e aí ela fala assim, cara, é o benefício da dúvida. Eu não sei se vai funcionar, mas é a única coisa que falta eu tentar. O cara já usou tudo de tecnologia, já ficou em câmera hiperbárica e tal, mas não tá rolando. O cara vai e fala assim, é a única chance que eu tenho de fazer alguma coisa ser diferente. É a parte mental. E a outra é realmente tentar convencer que, por exemplo, respiração é o início de tudo. Porque é a respiração que vai mostrar se o cara consegue focar, se ele vai conseguir fazer o exercício, se ele vai conseguir entender que a parte mental depende dele estar presente. Mas você disse também que todos, sem exceção, na semana de prova ficam ansiosos, têm algumas sensações de medo, chega na hora da largada, por mais forte mentalmente que seja, vai bater alguma sensação de medo da incerteza. Mas desses atletas, normalmente, já que todos têm essa sensação, quais são as maiores queixas que eles te trazem durante a prova ou pré-prova? Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Qual é a maior queixa deles na semana D? É principalmente a quantidade de pensamentos que eles têm. Por exemplo, existe muita preocupação com o que não vai acontecer ou o que eles não têm controle, né? Então, digamos assim, você saiu para ir para o trabalho. Você sabe tudo que você tem que fazer para ir para o trabalho. O caminho que você vai fazer, você sabe qual metrô, se você vai de carro. Isso já é, digamos que é o seu automático. E o atleta já tem esse automático, ele já sabe tudo que vai fazer. Mas aí o que acontece? Ele começa a pensar o seguinte: poxa, choveu, como é que será que meu tênis vai aguentar? Aí ele quer adivinhar as coisas que estão lá na frente. E aí essa tentativa de adivinhar, ela começa a te gerar um desconforto muito grande. O que é esse desconforto? É você começar a imaginar coisas que você não sabe como vai ser e que você não tem como resolver elas. E aí tudo que você gera uma expectativa que você não tem controle, você entra no sistema de alerta de novo. O seu corpo fica em proteção. E aí ele começa a te trazer aquelas sensações que você não tem controle. Ansiedade, às vezes um pouquinho de pânico, medo de fazer alguma coisa. Pô, e se chegar lá vai estar assim, indômito na chuva, né? A galera que fica para trás, quem que imaginou que ia chegar lá e ia estar aquele tobogã de barro 2 anos atrás, né? Acho que todo mundo lembra dessa prova das fotos. Aí eu falei, pô, vou ter que descer que jeito aqui, como é que eu desço? E você vê que todo mundo dá uma travada. Normal, ok, mas é uma preocupação que a pessoa não precisa ter, né? É uma coisa que ela não precisa carregar. E a mesma coisa com esses atletas, até mesmo de alto nível. O atleta, por exemplo, que não consegue fazer um processo de visualização, a saída de prova e o pré-prova dele vai ser conturbado, porque vai vir esses pensamentos, entendeu? Ah, mas mesmo que o cara tenha treino mental, não. A parte do treino mental é justamente para mostrar para ele que existe uma forma de controlar todas essas variáveis que vão aparecer no pré-prova e durante a prova, para que ele fique, que aquela glândula que está ali para focar ele, fique só dentro da prova, né? Então, durante o treinamento, as coisas que a gente vai observando, e até os registros que fazem ele fazer esse tipo de coisa, ficar ansioso, né? Até essas várias questões pré-prova, a gente vai trabalhando para que elimine esses detalhes, né? Tem muita gente que fala, por exemplo, da hipnose. Eu acho legal, não tem nada contra, mas é uma coisa que pode, talvez, não ser tão benéfica. Ou até mesmo se perder no meio de uma prova, né? Por quê? Justamente por causa desses fatores que a gente não tem controle, a gente não sabe o que vai acontecer. E a hipnose, ela é muito pontual, né? Ela não é uma coisa flexível. E aí talvez isso pode não colaborar tanto para ajudar o atleta. E o treino mental, ele é totalmente diferente.
ele vem muito racional e muito flexível ao mesmo tempo. Ah, então não é emoção? Não, durante o processo a gente vai mexer nas emoções. Porém, na hora de realizar, a gente é muito mais racional. E aí essa racionalidade faz com que a gente seja flexível. E a flexibilidade faz com que o cara consiga fluir melhor pelas decisões dele. Ele não chega na hora do drama, do medo, daquele ponto de, opa, travei, cara, ele já tem a resposta ali, ele já sabe o que ele pode fazer, né? O treinamento mental proporciona justamente isso. Conseguir flexibilizar as decisões que ele tem em momentos de descontrole, entendeu? E até usar históricos passados, né? Pô, fiz aquilo naquela vez, deu certo. E é muito legal. Você falando, eu lembrei de uma coisa, né, que chamam de círculo do pensamento. É pensamento que gera sentimento, que gera comportamento, que gera ação, né? Basicamente é Exatamente esse isso. ciclo. E aí entender quando vem esse pensamento, o que que eu sinto com esse pensamento, do que esse sentimento vai me fazer pensar para agir, né? E no dia a dia, esses atletas, quais ferramentas e armas você poderia é, dizer para os atletas que eles poderiam praticar para poder melhorar esses sentimentos, pensamentos e ações? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Mas, cara, como eu Escolhe três falei, aí. como eu falei no início, a primeira que eu falo de sempre, sim, treinar uma boa respiração. Cara, vou tentar explicar aqui de um jeito que faça entender por que a respiração é importante. Tem um exercício, quem tem Garmin até encontra esse exercício aí. Tem lá um exercício, um modo que é respiração e ele começa de 3 tempos, 4 tempos, 5 tempos. E aí você pode ir crescendo nisso, né? Esse exercício ele traz muito relaxamento. E à medida que você faz várias séries dele, você aumenta a sua, o seu poder de foco, o poder de estar ali. Então, por que a respiração é importante? Para ensinar você a controlar a sua concentração. É tipo assim, pô, saí, pensei no hambúrguer que eu vou comer depois da prova. Mas você não vai comer agora, você vai comer depois da prova. Então, esquece o hambúrguer e volta para a prova. E a respiração, treinar a respiração nesse ciclo, ela, ela ajuda bastante a dominar o pensamento. Ah, vem um pensamento aqui, cara, saiu. Eu estou focado na minha contagem da respiração. Se quem tiver online aí e tiver assistindo, tenta aí fazer enquanto a gente vai conversando. Puxa o ar em 3 tempos, 1, 2, 3. Segura em 3 tempos, 1, 2, 3. Solta em 3 tempos. Tudo na mesma proporção, tá? Se quiser, coloca um reloginho de segundos para você ver. Então, puxa o ar em 3, segura em 3, solta o ar em 3, segura sem ar em 3. E aí você começa o ciclo de novo. E vê quantos ciclos você consegue fazer antes de perder a conta. Começa fazendo com o relógio para poder ajudar, né? Às vezes tem até um timerzinho aí para poder ajudar na contagem, mas depois tira o relógio e tenta fazer consciente. Vocês vão ver que vai dar risada, porque é muito engraçado você perdendo a conta. E aí isso regula muita coisa, regula o foco, regula as nossas emoções, e você vai perceber que você vai dar uma acalmada e também vai promover um relaxamento. é, eu garanto que é intenso, fora assim, fora do que vocês estão acostumados. Fazer esse exercício de manhã para trabalhar ou fazer isso para dormir é excelente. Essa é a primeira, isso para mim é a primeira de todas. A segunda é avaliar os seus objetivos. Ver se esses objetivos, igual quem quiser, veja as últimas postagens que eu fiz, eu falei muito sobre o porquê você faz o que você faz. Então, na hora que você estiver se preparando por qualquer coisa, veja se isso de fato é relevante, né? Tipo, eu quero realmente isso, eu estou pronto para isso, faz sentido o que eu estou fazendo? E se sim, transforma isso em
em alguma coisa palpável, né? Sei lá, pega um número ou um papel e deixa em algum lugar, sei lá, uma bola, qualquer coisa funciona, mas represente isso em alguma coisa material. E aí você vai fixar esse objetivo nesse, nessa coisa que você determinou materialmente. Que seja um escrito na parede, na porta, um lugar que você vê sempre. Por quê? Para você se lembrar de que esse objetivo que você determinou, ele tem um propósito, ele tem uma razão, né? E ele precisa ser concreto. Então, é, colocar isso numa coisa material é a racionalização de que o que você quer de fato existe e que vai acontecer. E aí, a partir disso, você começa a fazer com que todos os dias seja em busca de algo concreto. E aí fica mais fácil acontecer as coisas, né? Você não deixa as coisas se perder em pensamentos vazios. Por quê? Pô, tá ali, ó, tá na minha frente. Isso aqui existe, né? Essa prova existe, esse troféu vai existir. Tem até uma trend legal que eu vi o pessoal do bodybuilder fazer, cara. Eu achei o máximo. Todos os dias a menina faz um vídeo com a dieta e com a mão assim, ó. Como se estivesse segurando o troféu. Ah, tá. E aí, e aí é a semana de secar, né? Dura mais ou menos uns 10 dias. Então passa ali umas 10 vezes ela fazendo a pose do troféu sem nada e comendo. E aí chega a última, adivinha? Ela tá com o troféu na mão. Eu achei isso o máximo, assim. Falei, pô, é exatamente isso. É um modelo de visualização, né? Mas aqui, não falando da visualização especificamente, mas transformar isso em alguma coisa real, fazer com que o seu cérebro entenda que isso é verdade, né? Porque se só imaginar, ele entende, mas se você tiver alguma coisa palpável, igual o tênis de placa de carbono, o bendito, fica mais fácil, né? Você sente de Então, vez. então escrever o objetivo, o porquê você está fazendo aquilo, para te lembrar até nas suas tomadas de decisões durante o dia, vão te ajudar a visualizar que realmente tem uma recompensa, um objetivo lá na frente. Isso, isso. É uma recompensa que você sabe que vai chegar, e aí você sabe o que tem que fazer para chegar nela. Eu tenho alguns que a gente coloca naquele formato de checklist, que sei lá, digamos que você tem um objetivo para bater em cada mês, né? Ou em cada semana. E aí a gente faz um checklist com a escrita do que vai acontecer naquela semana. E aí essa visualização, essa parte com o material, esse contato que a gente tem, ele é mais real. Ele faz com que você se comprometa em realizar aquilo que foi escrito, né? Ah, será? Eu posso sair fora disso? Talvez, né? Se não for uma coisa real mesmo para você, se não for uma vontade real para você, você vai fugir disso, você vai conseguir desculpas para sair. Mas esse tipo de ferramenta é justamente para quê? Para reforçar isso e não deixar você escapar do objetivo. Então, essa semana eu tenho que bater essa mini meta aqui. Na semana que vem eu vou bater essa outra. Então a gente faz uma escala ali para coisas mais reais que você consiga atingir. Então tudo que você transforma em algo material fica mais fácil de você alcançar, fica mais presente, né? Fica mais, como é que eu vou falar? Material, é a palavra mais que cabe para esse tipo de ação. Quanto mais material for, mais fácil de você conseguir manter esse processo ativo. Vira de, E vira, por último, vira de, pode falar. vira de fato um lembrete, né? Se a gente for levar em consideração, é praticamente um lembrete. Só que você tem que ter uma ação junto, né? E uma Uhum. ação assim, concretizar a ação. Não é só falar, vou fazer 2:15 na maratona. Não. Cara, tá, mas para 2:15, qual as outras coisas que você tem que fazer? Então, a lista do processo ela é mais importante do que o final do processo. Então, por isso que transformar o objetivo em algo material, palpável, e escrever essa lista faz com que você atinja esse objetivo grande de forma mais fácil, mais leve.
nunca trabalhar num negócio extremo, né? Tipo, cara, eu quero fazer maratona para 2 em 1, Kipchoge. Não, vamos colocar uma coisa realista, né? Igual a gente está falando, igual eu estou pregando lá, e vamos trabalhar para essa coisa realista. É para você jogar o nível lá para baixo? Não. Mas, cara, dentro da minha realidade, eu consigo fazer isso hoje? Precisa disso, disso, disso. Cara, não, não vai dar. Então vamos fazer uma coisa que dá. Por quê? Se você conseguir entregar 100% daquilo que você planejou, a, a possibilidade de você conseguir aumentar isso em 10, 20% é muito maior no dia da realização. Então, sei lá, treinei para 2,30. Eu posso conseguir fazer 2,20? É possível. Se você fez tudo que estava programado para chegar no 2,30, no dia da prova, a gente tem tantos outros fatores ali que vão te dar um empurrão que você pode baixar o tempo do seu objetivo. É o que acontece muito com alguns treinadores que determinam uma meta real para. Nem todos trabalham assim, mas determinam uma meta real para o aluno e chega no dia da prova ele consegue baixar 1, 2, 3 minutos daquilo que o professor programou. E aí, cara, essa realização ela é tão significativa, ela é tão real, e vira um registro muito positivo que você pode usar em outros momentos. Então, criar registros positivos também é muito favorável, que era a terceira dica. Criar esse registro positivo é muito favorável para você conseguir realizar novas metas. E o que é criar os registros positivos, que é a terceira dica? Pare de pensar que o seu treino tem que ser algo muito perfeito, principalmente para as mulheres, né? Eu tenho algumas alunas, aliás, eu tenho mais alunas do que alunos, e tive algumas alunas que ficaram grávidas e manteve por um tempo o treinamento, e a cobrança é muito grande em tentar realizar aquilo que realizava antes de estar grávida. E a gravidez traz muita coisa diferente, né? A gravidez traz muitas novas emoções, uma fisiologia totalmente diferente. E atleta sempre se cobra, né? Performance, sempre tá cobrando performance de todos os tipos. E aí, cara, entender que o, o perfeito nosso às vezes clichê, mas é o máximo que você consegue realizar naquele dia, o máximo que você consegue realizar da proposta naquele dia com as condições que você tem, né? Poxa, hoje eu fui ridícula no treino. Cara, é o tipo de registro que você não precisa. E lembra aquilo que eu falei no início, né? Tudo que você manda para seus, tudo que você fala ou pensa é um registro, é um comando. Se você fez um treino que era para ser bom e você vira no final do treino e fala, nossa, não bati a meta do treino por causa de 30 segundos, o, o cérebro vai falar assim, pô, esse tipo de esforço aqui é, prejudica ela. Então a gente não vai chegar nesse nível mais. Que a gente volta lá naquilo que falamos no começo, né? Você está criando um registro negativo. Então, às vezes, você entregou o seu melhor naquele dia. E aí você vai e fala assim: nossa, o meu melhor foi o meu pior hoje. Tá feito o registro, né? E aí isso, cara, parece bobo, né? A dificuldade de entregar o mental, a funcionalidade do mental. Parece bobo, mas acontece. Se você começar dentro do resetando e durante o processo, eu falo para você prestar muita atenção nas sensações, você vai perceber que isso vem as lembranças de coisas que você fez registro negativo. Pô, fiz um treino, era para bater um RP nos 5 quilômetros, não consegui porque respirei errado. Toda vez que você dá um espirro no meio da prova, você fudeu com a sua prova. Ó, desculpa a palavra. Mas Nada. Então, e é, alimentar é porque eu acho que as pessoas tentam também trazer boa. Porque ficou muito a mentalidade positiva, né? Ficou até muito banal e às vezes a pessoa até se sente desconfortável em alimentar esses pensamentos positivos. Pô, você positivo, positividade tóxica, né? Vou ficar falando, não, tá tudo bem, tudo sei lá o quê, eu vou, né? Eu acho que as pessoas confundem um pouco esse alimentar o positivo entre positivo racional do que o positivo tá
tá tudo bem. E exatamente, cara. Eu tenho, assim, com essa nova atitude minha aí de posicionamento, eu tô me preparando para falar sobre o tudo bem. De fato, eu não gosto muito da palavra tá tudo bem, né? Porque o tudo bem é um registro negativo. Ele faz com que você registre coisas que não foram boas. Ah, hoje o meu pior foi o meu melhor e tá tudo bem. Cara, não tá. Não adianta você falar que você se colocou numa condição extrema e falar que não rolou hoje e tá tudo bem. Não, esse tudo bem, ele é pejorativo. Sim, sinto muito. Pessoas podem discordar e tudo bem, né? Todo mundo tem opinião e a gente pode conversar sobre isso. E até quem quiser comentar, comente, mas o tudo bem, cara, é um baita registro negativo. O cérebro fala tudo bem, então o seu pior é sempre tudo bem? Você acabou de registrar que o seu dia ruim é um dia bom. Então, todos os dias seus vão para a sua mentalidade, para o seu cérebro. Todos os dias ruins vão ser bons. E aí você vai viver num ciclo de ruim. Porque toda vez, tá tudo bem desistir do treino hoje. Aí dá aquela canseira na metade do treino. Tá tudo bem se eu parar hoje, meu corpo não aceitou. Cara, você reforçou o seu cérebro a desistir. Você está treinando o seu cérebro a desistir. Então não está tudo bem, né? Você tem que pôr na sua cabeça, eu não posso desistir agora. Eu tenho que fazer alguma coisa e não é aí aquela linha tênue, né? Entre o sacrifício, a qualquer custo e também o treino com inteligência. Cara, não vamos fazer nenhum registro negativo aqui. Então não está tudo bem você parar agora. Vamos tentar chegar a 90%, 80% do treino? Porque depois que você vai tirando a parte negativa, que você vai limpando essa vontade de desistir, a, a vontade de fazer começa. É igual aquele. Você acorda, 4:30 da manhã, sai pro treino, tá ruim, tá escuro, nublado, ventando, você fala, pô, hoje o treino vai ser uma bosta. Mas aí você aqueceu, seu corpo acordou, de repente você já está rendendo, seu corpo respondeu, o treino sai. Então, às vezes por causa de um gap ali de 2, 3, 5 minutos, tudo muda de contexto. Se você insistir um pouquinho, né? Então, o tudo bem virou uma armadilha, na minha opinião, né? Talvez não seja melhor, mas assim, eu sou a bandeira do tudo bem, não serve de consolo e é um registro negativo. Se você ficar reforçando toda vez que um treino ruim seu tá tudo bem, todos os seus treinos vão passar a ser ruins. E aí vai ser normal para você passar a desistir. É só você começar a olhar. A partir do momento que você aprendeu a falar tudo bem, quantas vezes você desistiu de treinar? Fala aí, quem assistir, comenta e me marca, por favor, que eu quero E tá, saber, e tá tudo bem, é só mais um dia. né? Cara, Então, acho que toda vez que a gente se coloca a um objetivo, a gente tem que se dedicar a ele. Não é nem a questão do 1%, é dedicação. Cara, vou fazer. Hoje eu não tenho condições, sei lá, flexibiliza. Arruma uma maneira de ficar, faz, porque eu acho que, igual a maratona, né? Você se colocar para um ciclo de maratona é tão desgastante, é tão complicado, é demorado, é cansativo, e você virar e falar assim, hoje não vai dar e tá tudo bem? Será? Mas a escolha foi sua, né? E teve um comentário da maratona que foi particular, e é exatamente isso. As outras coisas, os fatores externos que acontecem, a gente não tem como prever, né? Não é culpa nossa. Mas a partir do momento que você decide fazer uma maratona, foi escolha sua. E aí, se você desistir, então por que você escolheu? Você achou que ia dar? Não, você achou que ia dar, então existe a possibilidade de dar certo, né? Então tente. Não desista ali, porque às vezes é só um dia que não deu certo, mas no outro dia vai dar certo. Mas não reforce que tá tudo bem quando não der certo, que não tá, né? É bom a gente passar a fazer registros positivos para você conseguir ter ganhos aí, não só mental, mas também físico, em todos os pilares aí da sua vida. aí é muito legal isso, porque você tentar empilhar pequenas vitórias e dar o valor também legítimo
vou botar entre aspas, derrota, né, do aprendizado daquela experiência ruim, né, até porque eu posso falar um pouco do meu caso, obviamente por ser um pouco também competitivo, por querer melhorar, eu pego aquele dia e pô, penso, pô, não foi bom, mas tá tudo bem, então, pô, agora que eu vou ter que fazer um melhor que aquele e tudo mais. Mesmo que no outro dia eu possa não conseguir e acabe me frustrando, mas assim, eu não deixo de tentar na outra vez, né? E como você falou, quando não é fator externo e está intrínseco, eu sempre penso assim, a nossa mente não é tão louca. Até estava conversando com uma amiga. Pô, se passou um sonho, ou se veio alguma visualização que era possível fazer tal coisa, eu acho que tem 1% ali que deve dar de Com alguma certeza. forma. Pô, a gente não visualiza algo muito distante. Obviamente, quando a gente é menor e tal, a gente tem sonho de ser Power Ranger, ser astronauta, mas eu acho que quando a gente vai amadurecendo, essas coisas que, tipo, igual, a gente convive no meio do esporte. Se a gente falar, corri 30 quilômetros, toda hora no meu Instagram tem gente correndo 30 quilômetros, 30 quilômetros, algo que vira normal. Mas tem na cabeça de pessoas que aquilo é uma coisa absurda, né? Que a pessoa nunca é, visualizou, consegue passar realmente. É difícil compreender como uma coisa dessa acontece, né? E eu acho que deve ser exatamente isso, como você explicou anteriormente. É incapaz da pessoa conseguir perceber o padrão de pensamentos ruins que ela alimenta para si, ou o padrão de atitudes confortando ela mesma quando ela, entre aspas, não cumpriu o que estava programado, né? E isso vai trazendo esses registros, desculpa, negativos, né, cara? É, o, tudo, tudo que a gente quer é possível de realizar. Só que a gente tem que abraçar a causa, né? Digamos assim, o, quando a gente vai para um objetivo, a gente tem que estar ciente do louvor e da dor que esse objetivo vai trazer. Porque toda vez que a gente, às vezes, entra numa enrascada, a gente só viu a glória, né? A gente só viu o bônus disso. E ninguém, às vezes, presta atenção no ônus. E o ônus faz muita gente desistir, né? Então, igual você falou, muita gente faz 30 quilômetros no seu círculo. Mas e aí acha isso muito fora da casinha. Cara, mas todos eles que fazem 30 quilômetros hoje não faziam antes, né? Então foi preciso se expor aquilo para acontecer. E é igual eu faço, eu nunca vou fazer um 42. Eu já coloquei na minha cabeça, um dia eu vou fazer 42 só para não para falar que eu fiz, mas para realmente entender o quanto isso pode ser valioso, né? Até eu acho que eu pulei uma parte da questão de linkar todas as coisas, né, que você falou, eu vou trazer aqui porque eu acho que vai caber um pouco. Conciliar filmmaker, marketing, a parte de treinamento mental e todas as outras tarefas do dia a dia, né, as responsabilidades profissionais, pessoais, elas vêm muito do que o esporte trouxe para mim, a disciplina, né? Então, por exemplo, para eu ser um atleta de vôlei, eu precisei ser disciplinado porque eu não tinha todo o talento que eu precisava. Então eu precisava me dedicar de alguma forma a mais para poder estar presente num time que era a referência da cidade. O ciclismo, a mesma coisa. Não tinha, comecei tarde e não tinha todas as habilidades. Eu era um ciclista específico. E aí, se eu não me dedicasse a isso, e também não adiantaria eu começar. Então, o que tudo isso se comunica, né? Principalmente a questão da disciplina e a consciência sobre aquilo que você se propõe a fazer. Então, por que hoje dá tudo certo? Né? Aqui eu consigo unir todas essas coisas. Para mim, todas elas estão ligadas emocionalmente, né? Por exemplo, o filmmaker, a questão do olhar, reconhecimento e criatividade.
o marketing também, né, traz essa imagem fotográfica aí de perceber o outro, e o treino mental principalmente olhando os dois lados, né, a emoção e a razão ao mesmo tempo. E aí isso só se conecta, isso só se ajusta, por quê? Reconhecimento, né, de você perceber o que cada coisa ali está te trazendo naquele momento e como você vai aproveitar tudo isso. E disciplina para fazer com que essas coisas aconteçam. Então, é, hoje o treino mental ele é limitado, eu não consigo atender muitas mais pessoas. A minha parte de social media também ficou limitada porque eu peguei clientes grandes e eles demandam muita coisa, então eu tive que compensar elas. E a parte de filmmaker, que é uma coisa que eu gosto muito, eu estou tendo muito feedback positivo, aprendi a gostar. E tá no comecinho, mas já vem há anos aí acontecendo. E dependeu de o quê? Mais disciplina e mais entrega. Então, equilibrar todas essas coisas ali para elas se comunicarem, vem muito para mim, acho que desses dois pontos, né? A disciplina e o reconhecimento daquilo que você está fazendo, a presença que você coloca em todas as atividades. Então, quanto mais presente você for, eu acho que mais fácil fica de você alinhar todos os pilares da sua vida, porque aí você realmente está vendo o que está acontecendo, você sabe o que precisa ser feito, você sabe qual atitude tomar, né? É, acho que é isso. Pra, Cara, e pra gente ir pros finais também, senão a gente vai ficar aqui o dia todo, porque esse tema é pra- muito bom e é longo, né, cara? E rende muito. Até porque, pra mim, que também sou atleta, treinador, e tudo que você falou reflete muito no grandes desafios, grandes preparações, grandes responsabilidades, grandes ônus também, que vem com essa toda aventura, vou botar assim. E botaram lá na caixinha uma pergunta bem bacana, que é uma resposta que eu sei que é complexa, mas se você puder, de certa forma, dar uma pincelada nela e uma sintetizada, como que o atleta deve lidar com a comparação? Eu acho que hoje em dia é um mal que faz mal a muita gente, né? Eu vou até perguntar de novo, para qualquer coisa a gente pode fazer um corte legal também dessa pergunta aí, porque é algo que é difícil de lidar. Eu tenho, provavelmente todo mundo tem, né? Um pouco desse problema, em maior escala ou não. Mas vou é, te perguntar novamente, como lidar com a comparação entre atletas? é, desde o início, o ser humano ele é competitivo, né? Não só entre os meios que ele convive, mas também com o lugar que ele vive. Então, tudo que se mostra uma certa ameaça, ele vai tentar se sobressair naquilo. E aí não é diferente. Essa primeira frase parece meio um pouco filosófica, talvez, muito profunda, mas ela vai traduzir exatamente o que vem acontecendo hoje, né? E que foi aquele post que bombou lá, questão da comparação. Tudo que você transforma em números, principalmente hoje que a gente tem muitos dados e recursos, ele vira um meio de competição, e esse meio de competição ele vem de fábrica, digamos assim. Você já tem essa questão de sobrevivência, de ser mais forte, de estar, de ser destaque, né? De dominar um território. Então, toda vez, por exemplo, isso e aí nem vou colocar mérito entre homem e mulher. Isso é com todo mundo. Toda vez que você se sente ameaçado, você vai tentar provar que você é mais forte. E aí o que acontece com os dados? Os dados viraram uma ameaça, né? Então, por exemplo, o cara vai lá, faz um tempo, vamos colocar o Strava, né? Famoso e adorado Strava. Você está lá num segmento de 1 quilômetro e aí aquela pessoa que é da mesma assessoria que você e que você percebe que ela tem um pouquinho mais de prestígio e você quer atenção. Você vai lá e vai tentar fazer com que você se sobressaia sobre essa pessoa. E aí isso realmente é natural, acontece. A gente quer se mostrar mais forte. Como que você sai disso?
desativando o Strava, desativando a rede social. Cara, é impossível você não, a gente não se comparar em algum momento. Mas a melhor forma de você sair disso é você criar um objetivo e você ter a consciência de que você vai trabalhar nesse objetivo. Então, por exemplo, aconteceu com uma aluna ano passado, durante uma prova que a gente estabeleceu que a meta seria bater o tempo da primeira do ano anterior, né? E aí, o que a gente fez? Cara, desativa tudo e o seu número agora é trabalhar para chegar nesse número aqui. E aí entende que ela isolou tudo e só focou no trabalho dela? É isso que tem que acontecer. Se você quiser uma coisa de não se comparar, de não se sentir ameaçado, de não precisar fazer coisas extremas, sem lógica, sem sentido, para poder se sentir é, parte de alguma coisa, ou se sentir validado, estabeleça um objetivo e concentre-se nele. Então, vamos chutar aqui. Quero fazer 5K para 17 minutos. Cara, só depende de você, não depende de mais ninguém. É você e seu treinador. Se você treinar para fazer 5 quilômetros em 17 minutos, você pode perceber que o ambiente à sua volta vai mudar e serão de pessoas que fazem a mesma coisa. E aí fica mais fácil de você evitar a questão da comparação. Por quê? Está todo mundo em busca de um objetivo pessoal e não de bater a meta de alguém. Tem uma imagem que até tem esse post ainda lá no meu Instagram, que é do Phelps. Cara, eu acho que foi num desses aí, que é o Phelps nadando e o rival dele olhando para o Phelps enquanto o Phelps nadava para fazer a chegada. E aí o que acontece? O cara só perdeu para o Phelps porque ele olhou para o Phelps. Se ele tivesse olhado para frente, ele tinha batido antes do Phelps. A diferença lá no tempo foi de milésimos de segundo. O que isso significa? A partir do momento que você deixa de olhar para o que você faz, você está perdendo. Você deixa de ganhar. Você começa a sofrer com essas coisas, né? Você se torna refém da condição do outro, enquanto o outro não está nem aí para o que está acontecendo. Ele simplesmente está seguindo a meta dele. Então, se você quer sair desse viés da comparação, estabeleça uma meta para você, acredite nela e trabalhe nela. Sem pensar que fulano fez isso ou fulano fez aquilo, porque o fulano vai fazer, ele vai fazer o dele. E aí, enquanto você está olhando para o dele, você está deixando o seu de lado. Então, ter essa consciência, né, de trabalhar em cima do seu objetivo é a única maneira de você sair desse viés da comparação. Não tem outra forma, você vai se sentir ameaçado em alguns momentos, você vai querer um pouco de atenção, mas eu garanto para você que a partir do momento que você se concentra naquilo que você se predispôs a fazer, vai gerar uma atenção para o seu lado e um respeito ainda muito maior do que se você estivesse competindo com alguém. Pô, incrível, cara. É exatamente maravilhoso escutar isso e também, às vezes, usar a comparação como um, um fogo, né? Algo que te estimule a tentar fazer, não porque você quer ser melhor que outra pessoa, né? Isso também é um bom ponto, né? Para a gente tentar usar a comparação, né? Porque, como você falou, é inevitável, né? Não É, vamos se comparar. eu, a gente se comparar ao que a gente foi em outros momentos é muito melhor, né? É mais leve. Então, ah, trazer trazer a comparação para o nível pessoal, eu acho que faz você ter acho não, eu tenho certeza que te dá um pouco mais de saúde mental. Você não vai ficar sofrendo com números, com o cara que pegou seu com, ou com, foi lá e falaram para ele que ele foi. Cara, isso aí sempre vai ter um mais rápido, sempre vai ter um que está treinando mais. E aí, enquanto você está olhando para isso, os seus objetivos estão ficando de lado. E é muito importante que você passe a olhar para o que você faz, para que as coisas que você faz deem resultado. As minhas coisas só funcionam todas juntas porque em cada momento eu olho para cada uma delas com a atenção que precisa. Então, por isso que acontece tudo isso ao mesmo tempo, né? Senão, se eu ficasse olhando, o fulano filma melhor que eu.
entendeu? O que que eu posso fazer? Eu vou ter que ir atrás de alguma coisa, vou gastar 50 mil de equipamento para poder filmar melhor que o cara? Não, não vai ser isso, né? Não, é uma coisa que é uma corrida que você corre sozinho e que provavelmente não vai te levar a chegada nenhuma. Então, ter a sua própria meta vai fazer com que você alcance coisas grandiosas, né? Coisas mais palpáveis, mais reais. Estipular um tempo melhor do que você fez na prova passada e trabalhar para isso vai fazer com que você consiga atingir esse objetivo, ao invés de pensar assim que precisa, sei lá, ah, bater o tempo do cara que corre na mesma categoria que você. E se esse tempo que você quer bater for menor do que o tempo que você faria se estivesse treinando só para você? Então, tem muitas coisas aí que a gente se apega muito ao que está fora e deixa de fazer o que importa. Então, por isso que eu reforço essa condição. Cara, estabelece uma meta pessoal, trabalha nela, faz com que você atinja essa meta olhando para o que você está fazendo. É muito mais gostoso, é muito mais prazeroso. Por quê? Se você corre 10 segundos mais rápido num dia que você está lá tentando bater esse objetivo, é muito melhor. É um registro positivo melhor, né? E eu acho que você deu uma travada aí, Vinícius. Ih, Desculpa. Vinícius travou. Não, sei não, sei não. Não, Tá ouvindo? tô ouvindo, voltou. Acho que eu Que parte que vou. parou? Será que pegou, né? Deve ter pegado. Não, pegou, porque minha bateria tá acabando aí, entrou a Até. telinha. Aí, Mas é isso. Eu acho que senão a cara, gente ó, fica. maravilhoso, maravilhoso. Cara, Ricardo, eu queria te agradecer já pelo papo. Tem até vai marcar outra aí para falar mais também, mas o Vamos. recado final que você deu aí faça suas metas, sejam ousados e se comparem consigo mesmo que serão mais felizes, né? Com Com certeza. certeza eu carrego isso para mim já no dia de hoje, né? Essa lição aí maravilhosa. Quero te agradecer novamente. A galera que está assistindo, que vai assistir depois, vai estar disponível lá no canal da Sprint Now no YouTube, tá? Vou te deixar as últimas palavras e meu muito obrigado, que eu acho que o papo foi incrível. Cara, gostei muito. Tava com saudade de falar assim, né, principalmente em lives, conversar com alguém. Eu gosto muito dessa interação, de poder discutir pontos. E muito obrigado pela oportunidade. Espero que o pessoal aproveite bastante esse vídeo aí, que essas informações ajudem as pessoas a sair um pouco dessa gaiola que é se comparar com os outros e que busquem aí uma maneira de viverem o esporte de forma mais saudável, que é justamente o objetivo deles. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado a todo mundo que assistiu e vai assistir. É, façam perguntas aí, o Vinícius me manda, a gente responde, alguma coisa faz e que a gente marque outro em breve. Vamos sim, vamos marcar. Recado que eu sempre falo no final. Construindo corredores rápido, mas sem pressa, que é o lema da Sprint Now. Obrigado, Ricardo, e até a próxima. Valeu. Valeu, Jean. Obrigadão. Até mais.